Oi pessoal, tudo bem? Sou eu, Pavone, seu especialista de imóveis aqui em Orlando da Talent, a sua imobiliária na Flórida. E hoje eu estou trazendo esse vídeo para mostrar para vocês os passos da construção. Como que a sua casa aqui em Orlando vai ser construída ou é construída. É bem interessante, principalmente para o pessoal aí que é engenheiro, que é construtor ou que é entusiasta da área, vai ver que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil. Uma escola completamente diferente. Vem comigo conferir as imagens. A gente tem praticamente a etapa 1, é aquela onde o pessoal vai limpar o terreno. Então eles separam no loteamento os terrenos por tamanho, vem o pessoal com a bobcat, com a escavadeira, o terreno já está compactado e eles vão simplesmente alinhar a terra, deixá-la no nível. Passando da etapa 1 para a etapa 2, eles vão fazer a tubulação. Tá vendo aqui, ó? Vem ver comigo. Eles vão passar toda a tubulação por debaixo da terra, né? A tubulação de água fria e água quente. Tubulação de esgoto também. Então eles fazem toda a tubulação por debaixo. Depois que eles fazem a tubulação, eles fazem essas amarrações de ferro, que seriam as sapatas da casa, né? Você vê que ela afunda em um pé para baixo. E depois disso a gente entra na fase 3, que é onde eles vão derramar o concreto todo. Normalmente a gente vai ter uns 20 a 25 centímetros de concreto derramado em toda essa área onde vocês estão vendo esse plástico. Tem um tratamento anti-cupim também que vai junto para evitar que, além da umidade, o cupim também não suba. E assim que eles acabam essa terceira etapa de aplicar o concreto, a secagem é bem rápida, na mesma semana já trazem os blocos e aí eles já em um dia já fecham todo o perímetro da casa com blocos estruturais, aonde eles amarram o ferro no meio dos blocos nessas pontas de ferro que nós temos aqui. Nessas pontas aqui, os blocos vão ser colocados e eles vão amarrar um no outro. E aí sim dá a sustentação e eles jogam concreto dentro dos blocos, não todos, mas nessas partes onde são amarradas, que aí faz como ela fosse uma coluna de concreto armado. Esse daqui é o passo 4. O passo 4 é a construção do segundo andar da casa de madeira, mais a construção do telhado. Repara que é todo madeiramento. Depois desse madeiramento vai todo um revestimento em volta dele, a gente vai mostrar os passos. Mas esse é o passo 4. Ele fechou a casa e agora eu vou mostrar por dentro aqui para vocês. Esse daqui é o passo 5 da casa, né, misturado com o 4, aonde eles fazem todo esse madeiramento. Repare que eles fizeram todo o estrutural, amarraram aqueles linguetes do concreto nas estruturas, colocaram essas vigas, que são as vigas que seria o equivalente à laje nossa, né? Então, a cada 2 pés eles têm essas vigas amarradas que seguram o andar de cima. E essa placa de plywood que é efetivamente o piso lá de cima. Repara que também eles já fizeram essas madeiras e repara que a madeira é verde. Aqui essa madeira é onde eles vão prender os fios e o encanamento e tudo aquilo que passa por trás da parede. E é onde eles vão fixar o drywall, que é a camada externa da sua casa, onde é a parede mesmo que você vai pintar, tá? E entre o drywall que vai ser fixado aqui e o bloco que foi construído, vai um acabamento antitérmico
uma insulation que a gente chama, para evitar a troca de calor e fazer com que a sua casa fique mais fresca e mais eficiente energeticamente. Um outro fator interessante é que essas madeiras, elas estão verdes. Por que elas estão verdes? É dado um tratamento químico na madeira, que é essa coloração verde, anti-cupim. Então isso evita que você tenha contaminação de cupim nessa madeira que vai estar dentro da tua casa. Não só nas de dentro, olha aqui na parte de baixo também. Tá vendo? Todas essas madeiras que ficam em contato com o solo, é dado esse tratamento anti-cupim, e não só uma vez, mais de uma vez, durante o processo de construção. Então vocês lembram que primeiro é feito o encanamento na parte do slab da casa antes de colocar o concreto. Depois que eles fecham com o telhado, o quinto passo é eles terminarem a parte de encanamento da casa. Então o encanador ele vem aqui, conecta com aquilo que estava saindo do chão, que está enterrado, e aí ele já começa a trabalhar e deixar cada cano no seu ponto. E repara que hoje eles usam esse tipo de cano que ele é flexível, você não tem que ficar colocando diversas emendas, e ele é muito mais resistente, muito mais fácil de se trabalhar. E também encanamento de esgoto. Repara aqui, ó, aqui provavelmente deve ter um banheiro em cima ou alguma coisa, porque tem vários canos subindo. Você vê, né, como é feita a amarração do concreto. Aqui eles colocam essa madeira e olha o tamanho dos parafusos que eles colocam. Além desses linguetes aqui, né, que tem outros por dentro, eles fazem essa amarração da parte de cima na parte concretada. Você vê que tem diversos. Então todo ao redor da casa a gente vai encontrar nos principais pontos esses parafusos ancorando a parte de cima da casa. E aqui em cima, para vocês terem conhecer um pouco do telhado, aqui é o telhado da casa. Você vê que ele é madeira, é uma madeira tratada também, tá? E o telhado ainda vão ter algumas camadas, né? Que seria aí o próximo passo, né? O nosso sexto passo da casa, eles vão telhar a casa, ou seja, eles vão colocar uma manta preta como aquela, que ela é que efetivamente segura a umidade, ela é que faz a função de não entrar água, e em cima dela a gente vai ter a casa do lado, onde já foi instalado o shingle ou a telha, ok? Que é o que dá o acabamento estético e protege essa manta para durar esses 20, 30 anos que dura um telhado desse. Agora a gente entra na etapa 7. Essa etapa 7 é a colocação das janelas. Repara que quando a casa foi construída, eles já deixaram os buracos das janelas nas medidas padrão. E elas já foram ordenadas as janelas na fábrica de janela. Então quando ele chega, ele só coloca ela, põe uma madeira, fixa ela com parafuso e coloca uma espuma que veda. Todas essas janelas hoje, elas são duplas, eficientes, ela já sai funcionando, porque já foi testada e daqui ela não muda. Ela tem esse sistema de abertura, tá vendo que ele é um vidro duplo? E ela tem esse sistema de abertura para você poder fazer a manutenção e a limpeza da tua janela, né? E ela é dupla justamente para evitar excesso de calor dentro da casa, essa troca de calor, né? Fazer com que sua casa seja mais eficiente e também reduzir o barulho externo para dentro da casa. Vamos falar da fase 8. Fase 8, nós vamos falar da elétrica. Então, vem comigo aqui que eu quero mostrar o painel de distribuição da casa para vocês e depois eu vou mostrar por dentro toda a distribuição elétrica da casa. Aqui é o painel de distribuição da casa. Você vê, ele tem o cabo que veio lá de fora, ele já tem todos os cabos identificados, caixa de distribuição de disjuntor,
tudo aqui já está pronto e passado, já conectado lá fora, só para vir a companhia e fazer a ligação. Vem ver aqui dentro que interessante, que um maior ponto de diferença do Brasil é que no Brasil existe o conduíte e o cabo é passado por dentro. Aqui não, olha aqui, ó. Os cabos são fixados nesse madeiramento, nesse frame que foi feito de madeira, lá nas primeiras etapas. E todas as caixinhas também são fixadas nele. E a distância que ele tem aqui, já está marcado na caixinha, é a distância do drywall. Então o pessoal vai vir começar a prender o drywall aqui, a caixinha já vai ficar na posição exata onde ela tem que ficar. E eles amarram ela no drywall também, para evitar dela se mexer. Olha aqui a fiação passando pelo telhado, pelo teto da casa, né? Ó. E eles vão distribuindo toda a fiação. E uma característica do código elétrico daqui dos Estados Unidos, aqui da Flórida pelo menos, onde eu sei, você não pode emendar o fio. O fio ele tem que ser direto da caixa até o ponto que ele está. Então não existe emenda, assim reduzindo bastante o risco de ter um curto-circuito em alguma coisa. E olha aqui os fios passando na parede, né? Aqui a parede externa da casa. Aqui tá vindo o fio de TV a cabo, fio de rede, fio de internet, tá vindo lá de fora. Aqui um fio de elétrica, né? E aqui um outro fio de internet. Aqui eles vão simplesmente fixar o drywall e esse fio vai ficar solto aqui dentro. Ainda falando sobre essa etapa de elétrica, a gente tem aqui na cozinha, né, onde vai ser a cozinha, os cabos de maior amperagem para ligar fogão. A gente já tem aqui o cabo do triturador, o cabo que vai ligar a máquina de lavar louça e tudo já preparado para receber. E quando a gente entra na nona fase de construção, é a melhor fase de construção aqui na Flórida, que é a instalação do ar-condicionado, para a gente não ficar suando desse jeito. Então, se você olhar aqui em cima, você já vê todas as tubulações de ar-condicionado, de distribuição, os retornos, as entradas, as saídas. E nessa casa que tem uma máquina só de ar-condicionado, lá em cima a gente vai ver aonde vai ficar instalado a máquina e toda a central de distribuição de ar-condicionado que fica escondida no forro da casa. Vem ver comigo. O ar-condicionado, você vê aqui no segundo andar da casa, toda a tubulação do teto já está feita, né? E também a gente vai passar pela parte de elétrica. Aqui é onde a máquina de dentro da casa vai ser instalada. Ela tem essa grelha do lado de fora, que é onde vai puxar o ar da casa, passar pelo sistema de filtro, passar pelo sistema de refrigeração e entra na tubulação e distribui para a casa toda, inclusive para o andar de baixo através desse duto aqui. Repara aqui no teto, elas estão todas amarradas, ó. E tem algumas coisas interessantes, por exemplo, esse tubo aqui, ele sai daqui e cai aqui. É justamente para pegar um pouco do ar frio dali e jogar para cá. Porque aqui é um quarto, fica com a porta fechada. Então o projeto de engenharia de uma casa, ele é muito bem feito. Ele é esgotado todas as possibilidades de dar certo, de dar errado. É muito eficiente e faz com que as casas fiquem muito bem construídas dentro desse padrão de construção americana. E eu vou concluir agora o 10º passo, que é a colocação do drywall. Essas pilhas que nós temos aqui, eles são o drywall da casa. Você vê que ele é uma placa de gesso, né? O gesso cartonado em fora, o centro dele é de gesso. E ele vai ser agora colocado em cima desse frame. Dentro das paredes externas ainda vai o insulation, né? Que é algum componente para evitar a troca de calor e fazer com que sua casa fique mais fresca e a casa fica pronta. Depois que você coloca o drywall, eles aplicam a textura. Próximo passo é o passo de acabamento da casa, que aí eu não vou entrar nessa explicação, mas o resumo é: eles vão pintar a casa, colocar piso, colocar rodapé, colocar as portas, colocar granitos, móveis de cozinha e a parte de metais, lâmpadas, e a casa está finalizada para você poder morar com a sua família, com garantia de 10 anos em toda a parte estrutural,
normalmente 2 anos para tudo que está dentro da parede, vocês tiveram oportunidade de ver aqui, e garantia de 1 ano total da casa, bumper to bumper, como a gente chama aqui, que é da frente até o final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho mais de conhecimento para vocês, e continue me acompanhando aqui no meu canal nos próximos vídeos toda quinta-feira. Um abraço e obrigado.